Bom dia, brasileiros, e a todos aqueles que acessarem este vídeo. Estamos iniciando o primeiro dia do mês de fevereiro, o segundo mês do ano 2025, com muitos problemas para resolver. Problemas estes que foram criados por nós, por cada um de nós. Quando deixamos de escolher os nossos líderes para conduzir esta nação. Quando deixamos de procurar fazer a nossa parte, trabalhando, buscando a paz, ajudando aqueles que têm menos do que nós, ao invés de querer conquistar poderes, tomando dos outros. É assim que a nação está. Muitos se deleitam em conquistar o poder, mas tomando dos outros. É assim que estamos. Também tem aqueles que trabalham e arduamente para se manter e manter a família. E ajudam, às vezes, até o Estado e a nação. É esse o nosso dever. Queridos, nós olhando no passado, segundo a história, nós lemos, encontramos a destruição de uma nação, de várias nações que existiam naquele tempo, que foram estabelecidas através de Adão e Eva, conforme determinação de Deus. E Deus havia dado a Adão e Eva os mandamentos para que ele cumprisse e ensinasse às gerações futuras provinda deles. Deus deu. Deus não botou, não colocou o homem na terra e deixou ele para viver de qualquer maneira. Não, ele ensinou, determinou. Infelizmente, Eva, pela cobiça, falhou. Adão seguiu a Eva. E falhou também. E a cobiça foi de querer ser igual a Deus, querer ser crente. E Adão e Eva tinham tudo. Tinha coisas que eles jamais imaginavam ter. Inclusive, convivia com animais ferozes. Aqueles animais eram animais mansos, que eles poderiam ter a seu lado, andar com eles. Mas isso tudo foi chegando ao final, porque após a desobediência, o homem tomou direções perigosas. E Deus havia dito: não comereis da árvore do jardim, que dá o conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que dela comerdes, morrereis. Está lá em Gênesis, capítulo 3. Se nós lermos, nós veremos isso, que Deus falou para Adão e Eva. Bom, queridos irmãos, queridos amigos, damos continuidade. Passamos a conviver os mesmos fracassos, os mesmos erros da geração diluviana. Sim, eles passaram a praticar atos terríveis, atos inadmissíveis, atos que jamais deveriam fazer, mas fizeram. Se destruindo. E o pior ainda, se afastando de Deus. Começaram a sentir o Todo-Poderoso. Eu posso fazer isso. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Eu faço e mando. E ninguém manda. E todos têm que obedecer. Foi assim que foi a geração. Progredindo nesses
erro. Eles tinham liberdade de escolher entre o bem e o mal. Somos livres. Eles foram livres, nós também somos livres. Chegaram ao ponto, amados, de só ter 8 pessoas justas sobre a face da terra. A humanidade toda se perdeu, os justos já tinham deixado esta terra, porque após o pecado o corpo passou a não ter vida eterna, morrendo, apodrecendo. Mas nós que somos o Espírito, vindo da boca de Deus, nós ainda não morremos. Temos a oportunidade de escolher a vida eterna ou a morte eterna, conforme está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículos 7 a 9. Sim, está escrito na Taná, um livro judaico. Também está escrito na Bíblia católica. Só que nós lemos e achamos que aquela história da carochinha, na história da carochinha, não é a palavra de Deus, que nós deixamos de observar. E com isso, amados, nossa geração está se tornando igual à antediluviana. Naquele dilúvio, escaparam somente 8 que eram justos. Noé, a mulher dele, os 3 filhos e as 3 mulheres, que hoje permitiu nós vivermos, nós fazemos parte de Noé e dos filhos dele. Cada um de nós. Somos descendentes deles. Infelizmente, desculpe, caindo na triste façanha dos antediluvianos. Os homens não têm amor entre si. Os homens praticam tudo quanto é maldade. Trabalham para ter família, sua casa, um bem-estar. Certo. Desde quando ele faça honestamente e pratica a justiça, ele tem direito de chegar até ser um homem rico. Trabalha para isso. Luta para isso. E faz com que os seus filhos sejam pessoas que cresçam financeiramente e ensinam a viverem espiritualmente, amando ao próximo. Mas, infelizmente, em muitos não está acontecendo isso. Em várias nações existem coisas terríveis. Pessoas sendo mortas, escravizadas, para dar bem-estar a alguns tiranos como no passado, como os antediluvianos. Eles oprimem, prendem, destroem família para poderem viverem na riqueza. E isso não é bom. Seria bom que essas pessoas se voltassem para Deus, buscassem Deus e passassem a levar um novo ritmo de vida. Olhando pelos próximos, olhando pelos mais pobres, aqueles que têm poder, que estão no poder, olhar pelos mais pobres. Não é dar, não. Não é chegar e dizer, vou te dar dinheiro para isso, vou te dar dinheiro para aquilo. Não, dá trabalho. Olha, você tem um trabalho, tem esse salário para você viver dignamente. É isso que tem que ser feito. O homem tem condições de trabalhar, ele tem que trabalhar para ganhar um alimento. Se ele não tem perna, ele tem os braços para trabalhar. Se ele não tem braço, ele tem a mente que ele pode usar ensinando os outros coisas boas. Ninguém fica sem poder fazer nada, a não ser aqueles que são completamente com o corpo enfermo. A esses nós que temos saúde, ajudar. Se eles estão naquela situação, meus amados, foi culpa nossa. É culpa das famílias que fizeram de tudo errado
os filhos nascem naquelas condições. E depois que o corpo está contaminado, não tem jeito. Por isso Deus deixou uma lei alimentar. Vai em Levítico, leiam o livro de Levítico todo, que vocês verão Deus falando, não deveis comer isso, não deveis comer aquilo. Sabe por quê? Não é para não ser pecador, não, é para ter um corpo saudável. Sim, se nós temos um corpo saudável, nossos filhos serão saudáveis. Mas se nós vivemos se alimentando de coisas impuras que Deus impediu que comêssemos, vamos ter filhos doentes. Inclusive, nós ficaremos doentes. Quantos homens, quantos seres humanos ficam doentes? Por quê? Usam coisas que não devem usar. Bebidas, cigarros. Infelizmente, aqueles que usam drogas. Pessoas riquíssimas que conseguiram riqueza e poderiam viver dignamente em lugares bons, não se infiltrar na droga, como nós já vimos e ouvimos falarem de muitas pessoas que chegou na glória financeira e morreram pelas drogas. Por quê? Deus não olhou por eles? Deus não teve misericórdia dele? Não, ele que se afastou de Deus. Porque Deus está de mão estendida. Dia e noite de mão estendida. Para aqueles que se retraem, deixam o mal, procuram caminhar para o caminho do bem. Deus permite isso. E Deus está de olho para cada um de nós. Se nós estamos fazendo coisas erradas, destruindo vida, com muitos homens estão destruindo vidas. Tem nações que o povo vive escravizado na miséria, enquanto seus governantes vivem bem, se garantindo das coisas que conquistaram desonestamente. Não olham para ninguém, não procuram soluções. É assim que está o mundo. Queridos, nós precisamos mudar. Eu, você, os governantes, precisamos olhar para Deus, o Criador do universo, dos céus, da terra e dos mares. Nosso Criador, mantenedor e Salvador, conforme está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 9. Busque sua Bíblia, o que tem a Torá, busque a Torá. Leiam esse capítulo de Deuteronômio 6, capítulo 4, versículo 9. E veja a grandeza que Deus deu para o povo de Israel e dá para nós. Amados, Israel passa por momentos difíceis. Não sabemos o porquê. Eles são seres humanos, mas uma coisa é certa. Eles são a nação estabelecida por Deus eterno e Israel não será destruído. Israel será reconstruído, restabelecido. Sim, as 10 tribos que foram dispersas, elas voltarão e se concretizarão como a nação. Nação, 12 tribos, é a nação de Israel. Israel não é 2 tribos, como está lá em Judá e Levi unidos, não. Mas as 10 tribos que foram dispersas vai se reunificar a nação de Judá e a nação de Israel, de Levi. Cada um nas suas terras de possessões que foram dadas lá no passado, quando Josué determinou a distribuição de terra. Ali é a nação de Israel. Sabemos por quê, está tudo descontrolado, tudo virado, mas vai voltar a existir Israel na sua plenitude. E com uma diferença, a nação de sacerdotes para nos trazer o conhecimento, os mandamentos, as 613 leis de Deus que nos dá vida, conhecimento da vida social entre nós, e os mandamentos de Deus preciosos que por nós não cumprimos, hoje passamos esta situação. Deus não abandonou nós, não. Ele está de mão estendida. Ele olha para esta terra. Às vezes, acho que povo rebelde esse. Mas eu amo eles. Eu quero salvá-los.
Sim, esse é o propósito de Deus nos salvar. E ele dá o quê? Conhecimento. Ele deixou o conhecimento lá em Adão. Adão, obedecei os mandamentos e tereis vida eterna. Passou o dilúvio, estamos em nova geração, vindoura, que essa geração não vai ter muito tempo, não. Não sabemos o tempo, mas que vai chegar ao final. O pecado não vai permanecer na terra, definitivamente não. O pecado não é eterno. O pecado é eterno para aqueles que não se arrependem. Sim, porque o corpo morre e eles aguardarão então, o dispersamento para passarem pelo juízo, conforme está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículos 7 a 9. Leia, amados. Malaquias, capítulo 3, versículo 7 a 9. E verás qual será o destino daqueles que não se voltam para Deus. Deus está dando oportunidade. Está dando oportunidade aos nossos governantes que estão praticando coisas que não deveriam praticar. Está dando oportunidade aos governantes das nações que estão ao nosso derredor e ao derredor de Israel, que não praticam a justiça. Está dando oportunidade. E nós temos a escolha. Ou a morte eterna, ou a vida eterna, quando Deus vir fazer o juízo sobre aqueles que pecaram e não se arrependeram. Queridos, venham esse dia para meditar. Neste dia, o Shabat de Deus, o sábado santo que Deus criou e que muitas nações desprezam. Por quê? Não, no sábado tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para sobreviver. Meus amados, nós temos o primeiro dia da semana até o sexto dia para trabalhar honestamente, praticando a justiça, e tenho certeza que nenhum de nós passará fome, que os ricos se sentirão bem, os pobres também, e os miseráveis crescerão, porque irão trabalhar, irão buscar, não estarão esperando. O governo tem que me dar isso, o governo tem que me dar aquilo. Não, o governo tem que dar nada, não. O governo tem que estabelecer leis, conduzir a nação de acordo com que cada um tenha seu trabalho e seu salário digno de sobrevivência. É isso. E por isso, amado, é que hoje, neste momento, nós rogamos a Deus para que toque na mente dos que estão no Congresso, dos que estão no Senado, para que escolham homens voltados a trabalhar para a nação, estabelecer diretrizes para que a nação prospere. Nós não precisávamos estar dependente de que os Estados Unidos viessem resolver nossos problemas. Nós tínhamos que estar resolvendo nosso problema democraticamente. Sim. Que a grandeza de nossa nação dependerá de mim, de vocês, dos nossos filhos, dos nossos netos, se trabalharem e praticarem a justiça. Não pensem em ganhar R$600 ou R$500. Peguem na enxada e vão trabalhar. Não tem profissão? Procure uma profissão. Se não conseguir uma profissão, compra bala e vai vender no trem, nos pontos de ônibus, pela rua. Tem sempre um que gosta de uma balinha, gosta de qualquer coisa que ele estiver vendendo, desde que não seja útil. Ninguém vive se enganado. E que nossas autoridades, com essas pessoas que vivem nas ruas, trabalhando, vendendo uma bala, vendendo isso, vendendo aquilo, deixem eles trabalharem, gente. Deixem eles trabalhar com os objetos deles, desde quando sejam coisas que possam se usar, que possam se alimentar dignamente. Deixem eles trabalharem. Não oprimam eles. É o meio de vida que eles têm. Senhores governantes, que as nossas autoridades públicas que lidar com o povo sejam ensinadas a não combaterem essas pessoas que estão trabalhando, que estão ganhando o pão de cada dia.
É melhor do que vender droga. É melhor do que estar caído na rua bebendo álcool. Então vamos pedir a Deus para que abra a mente dos deputados e senadores que neste momento estão votando para aqueles que há de ser os líderes na Câmara dos Deputados e no Senado. Sim, porque a palavra dele final é que decide muitas vezes o destino de nossa nação e muitas vezes decide afastar do governo aqueles que destroem a nossa nação. É esse meu pensamento, é este meu desejo, e eu estou orando para que Deus ilumine a mente dos nossos deputados e senadores. Nós não podemos fazer nada, não é nosso voto. E quando chegar o dia da nossa votação para escolher o presidente, deputados e senadores, nós tenhamos também sabedoria, não só mental, mas espiritual, ligado com Deus. Senhor, mostra-me em quem eu devo votar, naquele que há de conduzir nossa nação, com sabedoria e justiça. Amado, é disso que precisamos. Não precisamos viver esse momento que estamos dependendo dos Estados Unidos para que nossa nação se restabeleça. Não é isso que queremos para o nosso país. Nós temos o poder, democraticamente, fazendo essa escolha para que nossa nação seja uma grande nação. E que Deus abençoe Israel e nos abençoe. Boa tarde e feliz e abençoada semana ao término deste Santo Shabat. Amém.